Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, esse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos de vocês aqui às 10 horas da manhã para poder trazer temáticas relevantes para todo esse segmento, para todo o universo de radiodifusão, de publicidade, de música, tudo que rola nos bastidores e também na frente aos palcos, sobre esse mercado pulsante. Inclusive, para você que está chegando agora dentro do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, dá um like, compartilha esse nosso conteúdo, isso é muito importante, cada vez mais ter mais e mais emissoras participando desse nosso movimento, o Connect Rádio. Estamos completando 42 edições e hoje vamos fazer um overview da NAB Show 2025, o maior evento de broadcasting do mundo, evento recém-finalizado, né? Terminou na quarta-feira da semana passada e hoje nós vamos trazer um compilado geral de tudo que aconteceu no maior evento do nosso segmento, maior evento do mundo, diga-se de passagem. Semana passada não conseguimos fazer a nossa edição do Connect Rádio por forças maiores. Inclusive, para quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp, recebeu o comunicado, a Connect Mix esteve participando de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, evento qual aconteceu na cidade de Porto Alegre, e nós estávamos ali representando todo esse ecossistema de rádio, todo o ecossistema de TV nesse maior evento que se chama South Summit. É um evento que começou lá na Espanha, em Madrid, mas que já por 3-4 anos consecutivos ele também já é co-realizado aqui no Brasil. Um evento que reúne mais de 25 mil pessoas, onde nós tivemos a oportunidade de estar ao palco, apresentar o nosso negócio, falar sobre esse mercado de rádio. Inclusive, estávamos lá entre os finalistas, então foi uma competição global. Para nós foi uma honra, um privilégio gigantesco poder estar representando não somente a Connect Mix, mas todo esse nosso mercado, todo o nosso segmento de radiodifusão, de comunicação, de publicidade, de música, de tudo que rola. Hoje vamos abordar um pouco mais sobre a NAB Show, mas sempre eu vou trazer alguns compilados de informações que inclusive eu consegui extrair dentro do South Summit e, né, a Connect Mix acompanhou toda a cobertura oficial da NAB Show, que foi promovida pelo pessoal da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio, né, de Rádio e TV, assim como outras associações regionalizadas, associações estaduais, que também fizeram esse compilado de informações referenciando o maior evento de broadcasting do planeta Terra. Antes, para você, radiodifusor, que ainda não faz parte da nossa comunidade, do nosso grupo, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte da nossa comunidade. Reforço, esse grupo é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, não tem mensagem de boa tarde, boa noite, não tem correntes virais, muito pelo contrário, é um grupo que nós utilizamos para poder fazer os comunicados referenciando ao Connect Rádio. Então sempre que a gente tem alguma novidade ou alguma atualização referenciando a esse nosso encontro semanal, a gente sempre encaminha em primeira mão para quem faz parte do nosso grupo. Então fica o convite para vocês participarem também. Lembrando, o nosso grupo ele não é limitado somente a emissoras de rádio, mas a gente também abrimos espaço para empresas de tecnologia voltada para o segmento de rádio também fazer parte dessa nossa comunidade. Antes de trazermos aqui todos os pormenores do maior evento de broadcasting do planeta, quero recapitular com vocês, fazer o nosso mini jabá aqui dentro do nosso Connect Rádio. Para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, é muito simples, é muito fácil. Hoje a Connect Mix já está monitorando mais de 6 mil emissoras. Dessas 6 mil emissoras, cerca de 1.000 emissoras já estão como homologadas na Connect Mix. E aqui fica a oportunidade para a sua emissora que ainda não tem o processo de homologação completo dentro da Connect Mix. Basta acessar parceiros.connectmix.com. Caso você, né, a sua emissora já tenha acesso, já tenha algum login, basta colocar o e-mail e a senha. Caso você não tenha acesso, e às vezes está difícil falar com o diretor da emissora para ele liberar um acesso dentro da própria plataforma, basta você clicar aqui na opção Nova Emissora.
preenche o cadastro no nosso formulário. Sim, tem algumas documentações que vocês precisam nos passar, até para comprovar, vínculo à emissora, e no mais tardar, no dia seguinte, seu acesso já está liberado dentro da nossa plataforma. Lembrando que essa plataforma ela foi 100% pensada e projetada para atender um anseio seu, radiodifusor, que precisa ter uma tomada de decisão, que precisa visualizar as campanhas que estão ativas e auditadas dentro da sua emissora, assim como também o ranking das músicas mais tocadas dentro da sua rádio, o ranking das músicas mais tocadas em território nacional, assim como os estilos musicais em percentual que a sua emissora está colocando no ar. Reforço, a nossa plataforma ela foi construída num conceito freemium, então 99,9% das funcionalidades que hoje vocês já têm dentro da plataforma, elas literalmente é de graça. Então eu sempre brinco e cutuco a concorrência. Enquanto a concorrência cobra mensalidade para as emissoras, para ter acesso ao ranking das músicas mais tocadas, a Connect Mix já gera esse ranking dentro do nosso site, connectmix.com, há anos. E dentro da nossa plataforma, vocês também já conseguem ter acesso e compilar esses dados junto com os dados da sua emissora de rádio. Inclusive, até saber quais foram as últimas reproduções musicais. Os principais lançamentos, as gravadoras encaminham para a gente, como vocês já estão acostumados, a gente sempre envia isso via e-mail marketing, ou seja, colocando dentro da sua caixa de e-mail, mas agora de um modo mais fácil e, inclusive, extremamente organizado. Nós temos uma tela exclusiva de lançamentos musicais, onde você consegue conferir. Eu falo que isso aqui é tipo você chegar no shopping, passar na porta de um cinema e tem lá os filmes que estão em cartaz e também aqueles filmes que serão lançados. Na Connect Mix vocês têm acesso a isso em primeira mão. Então, muito antes de acontecer as blitz nacionais, vocês já têm acesso a esses dados, a essas informações, inclusive com download imediato pela nossa plataforma, com conteúdo extremamente seguro, risco zero de eu vou chamar isso de infecção aos seus computadores, porque eu tenho relatos de emissoras de rádio que vai lá e faz um download piratão daquele conteúdo, e boa parte das vezes não pega uma fonte confiável, aí de repente entra um cavalo de Troia, um vírus para dentro da sua emissora. Então, risco zero, faça o download dos principais lançamentos por meio da nossa plataforma. Lembrando, tudo isso de graça, a Connect Mix não cobra nenhuma assinatura para vocês terem acesso dentro da nossa plataforma. Monitoramento 24 horas por 7 dias por semana, ou seja, ilimitado. Suporte em horário comercial no nosso WhatsApp, isso de segunda a sexta-feira, e também a gente tem o nosso suporte dentro do e-mail, que comumente você, radiodifusor, já está acostumado. Relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, inclusive você, emissora, que está passando por uma auditoria, por uma fiscalização, um monitoramento de uma determinada campanha. A nossa tela de veiculações publicitárias, eu digo que isso deveria ser tela 2 dentro da sua OPEC. E nós oferecemos isso de graça. Vocês conseguem acompanhar em tempo real, diariamente, a campanha de vocês indo para o ar. Reforço, nos relatórios vocês conseguem pegar em tempo real. Dentro do mapa, da tela de veiculações do publicitário, ali tem um delay de 2 horas, mas, spoiler, muito em breve irá funcionar e realmente em tempo real, assim como vocês já conseguem dentro dos relatórios da Connect Mix. Principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que inclusive tem um dos nossos aplicativos que também é de graça, e mais conteúdos e palestras. Inclusive o Connect Rádio faz parte desse pacote. Todas as semanas estamos aqui trazendo novos e novos conteúdos para vocês. Tudo isso de graça. R$0, mais uma vez, já falei isso em vários Connect Rádio e não caiu, então chupa a concorrência. Para você, radiodifusor, que está com o aplicativo da Connect Mix desatualizado, e já estou finalizando o nosso jabá, pegue seu smartphone, escaneie o QR Code. Quando vocês acessarem nesse QR Code, ou então pelo link bit.ly, lembrando que o I é LY, tá? Não é LII. Então, bit.ly/agenda-cmix, você vai conferir a agenda do nosso técnico. Natan vai fazer a atualização dentro da sua emissora. E o negócio é tão prático, tão simples e tão rápido, tão eficaz, que vocês vão ter acesso à agenda, onde vocês vão selecionar o melhor dia e o melhor horário para que nós possamos fazer um acesso remoto e fazer isso por ti. Leva menos de 15 minutos. Não tem desculpa para sua rádio não ter uma redundância de sinal. E, inclusive,
que eu sempre comento com as rádios, inclusive no modo particular, é que eu sei, você, radiodifusor, muitas das vezes paga lá uma mensalidade de R$50, R$100, e tem radialista que ainda fala, ó, o meu stream aqui eu pago R$30. Cara, é quase que de graça. O negócio é muito simples e é extremamente seguro. Concordo contigo que você precisa ter um stream, mas eu não concordo de ter um stream de baixa qualidade. E aí o que muitas das vezes acaba acontecendo dentro da auditoria e da fiscalização dentro da sua emissora é que o sinal do seu stream ele oscila, o sinal da sua internet oscila, ou às vezes o fornecedor do seu stream também para poder economizar, ele contrata servidores lá na China, lá na Índia, lá do outro lado do planeta, e aí muitas das vezes eles vão dar um suporte, fazer uma manutenção, não comunica a sua emissora de rádio, e aí de repente o seu stream ele entra num loop, no Auto DJ. E aí não há raio que o parta, né? Você está fazendo uma propaganda de uma determinada empresa, de uma determinada agência, e o seu stream está lá, tocando tirerê-tchê-tchê no ao vivo, né? Então, o que a Connect Mix fez foi investir. Nós construímos um novo fornecedor, na verdade, nós passamos a ser um novo fornecedor de streaming para as emissoras de rádio, mas de modo exclusivo. Então, além de vocês não pagarem nenhum centavo para poder ter mais um streaming na rádio de vocês, isso traz uma redundância a mais de sinal da sua conexão, do seu conteúdo. E, consecutivamente, eu sempre digo para as emissoras, fácil, isso chega a aumentar de 5% a 10% mais a taxa de entrega das emissoras, tendo a redundância de sinal com a Connect Mix. Basta escanear esse QR Code, agendar o melhor dia e o melhor horário, e o nosso técnico, Natan, vai fazer isso por vocês. E é acompanhado, é assistido. Então, o seu técnico vai estar junto com o nosso técnico, fazendo essa atualização, leva menos de 15 minutos. Fechado? Sem mais delongas, vamos partir para a nossa temática de hoje, até porque o NAB Show é um evento que está fresco ainda na memória do radiodifusor, do telecomunicador, e consecutivamente isso se espelha e vai espelhar ainda mais revoluções, transformações no mercado de broadcast em território global. Reforço, NAB Show acontece lá em Las Vegas, mas lá eles literalmente ditam as principais tendências, as principais evoluções do que vai acontecer no mercado de mídia no planeta Terra. Então, não tem como... Inclusive, tem uma frase que fala, uma mente que se expande a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, ao seu espaço original. Inclusive, isso é uma frase lá do próprio Albert Einstein. E, consecutivamente... Peraí que a Rádio Líder mandou inclusive, reforçando, para quem acompanha a gente no ao vivo, o chat está inteiramente aberto e disponível para vocês, e, consecutivamente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem interagir conosco. Quem assiste no YouTube já vê o conteúdo pronto, né? Mas quem está no Google Meet... Então, Rádio Líder, Formosa 105.9, trouxe uma pergunta. Tem como filtrar a pesquisa de um artista que não seja cadastrado na Connect Mix ou somente pelo Censúria? Ponto importante, a Connect Mix hoje tem a maior base de dados de emissora de rádios. Sempre quando uma música ela começa a se despontar de modo regional, mesmo que aquele artista não seja cliente da Connect Mix, nós cadastramos essas músicas, nós cadastramos esses artistas para dentro da nossa plataforma, certo? Então, se for um artista regional que está fazendo um trabalho em várias emissoras, não somente na sua, né? Em várias emissoras, isso já sobe uma yellow flag, um alerta amarelo aqui para a gente, uma bandeirinha amarela, e, consecutivamente, a gente importa esses dados e a gente faz esse cadastro, mesmo que esse artista não seja cliente da Connect Mix, tá? É importante ressaltar. Agora, se for um artista que faz um trabalho somente dentro da sua emissora de rádio e ele não é cliente da Connect Mix, muito provavelmente essa música não vai estar cadastrada dentro do nosso sistema. Vocês têm duas alternativas para seguir nesse formato. Primeiro deles, e corroboro contigo, tá, o pessoal da Rádio Líder. Uma das alternativas é vocês contratarem o Censúria para vocês conseguirem acompanhar não somente a música desse artista, mas toda e qualquer outra campanha. Inclusive toda e qualquer outra citação, qualquer conteúdo. E é muito barato para vocês terem uma ferramenta que faz 24 horas por dia transcrição ilimitada de todo o seu conteúdo. Então, vocês têm literalmente uma censura com inteligência artificial para poder extrair qualquer informação da sua programação. Então, não somente para música, mas para tudo. Jornalismo, conteúdo comercial e assim por diante. Agora, a segunda alternativa é vocês
falar. E, inclusive, nós agradecemos imensamente, porque hoje nosso maior canal de atração de novos negócios dentro do musical são as emissoras. Então, às vezes, esse artista pode ser que ele não conheça a Connect Mix. Então, um dos passos é dar um toque. Fulano, ciclano, ou artista, ó, cara, seria legal você ser cliente da Connect Mix. A Connect Mix faz monitoramento de todas as músicas que tocam, eles vão cadastrar a música de vocês dentro do sistema e, consecutivamente, vai rastrear e vai conseguir tangibilizar as reproduções dentro da nossa rádio, não somente na nossa, mas a partir do momento que vocês fizerem outras emissoras, também vai. E outra, a Connect Mix também faz disparo desses artistas, né? Então, nós divulgamos os nossos parceiros, assim como nós divulgamos vocês, emissoras de rádio, a gente faz questão de divulgar os artistas, e isso abre, né, a oportunidade para esse artista ter uma relevância em outras emissoras de rádio também. Então, tem essas duas alternativas. Corroboro, censura é uma das possibilidades para você, radiodifusor, não só para música, mas para toda e qualquer busca assertiva dentro do conteúdo que foi emanado pela sua emissora, e o outro cenário é o artista passar a ser cliente da Connect Mix e a gente poder rastrear o conteúdo dele, não somente na sua rádio, mas em toda e qualquer outra emissora, e ainda de quebra, ganhar a nossa divulgação. Fechado? Voltando aqui para a NAB Show, evento que aconteceu na semana passada, quase que eu falo semana que vem, na semana passada, de domingo até quarta-feira da semana passada, de 6 a 9 de abril, evento que aconteceu lá em Las Vegas e que, literalmente, ecoa todas as transformações que estão por vir dentro do mercado de broadcasting em território global. Nós acompanhamos todas as transmissões, todas as devolutivas, todos os relatórios, todos os reportes, overviews que aconteceram nas principais plataformas, assim como também dentro das principais associações de emissoras de rádio e de TV. Lembrando, na semana passada estávamos em Porto Alegre participando do Soft Summit, então não foi possível a nossa participação dentro do NAB Show, porque já estávamos dentre os finalistas numa competição global dentro do Soft Summit. E aqui, no nosso Connect Rádio, eu vou literalmente trazer o creme de la creme para você, radiodifusor, entender um resumo de tudo que aconteceu em 4 dias dentro da NAB Show e o que você pode já trazer de novidade e de inovação para dentro da sua emissora. As principais temáticas abordadas dentro do NAB Show, para nós, Connect Mix, ele subdivide em 4 tópicos. Automação inteligente, produção remota, distribuição multiplataforma e inteligência artificial. E aí, eu puxo um gancho. Você, radialista, que participa do Connect Rádio, que inclusive estamos na 42ª edição, ou seja, ao longo das últimas 41 horas abordadas dentro do Connect Rádio, desde a sua primeira edição, que inclusive, reforço, para você que está assistindo pela primeira vez a 42ª edição do Connect Rádio, dentro do nosso canal do YouTube, aqui vocês conseguem visitar as nossas playlists, tem uma playlist do Connect Rádio, tem lá, literalmente, desde o primeiro até o último Connect Rádio, ok? Dentro dos nossos Connect Rádios, que iniciamos isso inclusive no ano passado, nós já abordamos esses 4 temas aqui com vocês. Então, dentro do NAB Show, literalmente, corroborou com tudo que nós estamos trazendo como novidade, como tendência para vocês há quase 50 semanas. Né? Então, eu falo que quem acompanha o Connect Rádio não precisa... Lógico, estar na NAB Show é muito importante. Estar lá, vivenciar, experimentar, sentir energia, com toda certeza, isso é muito importante. Mas para quem não teve a oportunidade, ou às vezes não teve o recurso, né, suficiente para poder participar, lembrando, né, inclusive a Apex Brasil, o próprio Sebrae, as associações de emissoras de rádio, fizeram caravanas, né, inclusive com um excelente custo-benefício, com uma série de descontos, com uma série de subsídios para levar radiodifusores lá para os Estados Unidos. Ainda assim, o quórum foi muito baixo. A delegação brasileira teve cerca de 100 radiodifusores, né, então um volume baixo, relativamente baixo, mediante o tamanho do evento. Mas ainda assim, o Brasil não fez feio, né, a própria Apex construiu, né, estava presente e teve também
um stand exclusivo, né, para a delegação brasileira, para poder também falar sobre as transformações que o rádio está sofrendo e que vai vir a sofrer ainda aqui no Brasil. Então, sobre automações inteligentes, nada mais é do que a gente implementar soluções que possam criar um processo automatizado, ou seja, sem a real necessidade de um ser humano participar de 100% da operação e, consecutivamente, ganhar no quesito custo-benefício, né, reduzir o custo da própria emissora, mas, consecutivamente, ter um aumento de produtividade. Aquela pessoa que fazia um processo que agora pode ser automatizado, ele pode fazer outras atividades ou exercer outras funções dentro dessa emissora de rádio. Sobre a produção remota, inclusive, até trouxemos dentro do Connect Rádio, e isso foi abordado lá dentro do DNAB Show também, fazer essas produções de modo que não dependa necessariamente de contratação de ser humano dentro da sua emissora. Inclusive, nos próximos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós vamos observar cada vez mais a inteligência artificial tomando espaço no ramo, no segmento criativo. Lembrando, quando nós trouxemos aqui dentro do Connect Rádio a construção a produção de conteúdo baseado em inteligência artificial, isso já tem pelo menos umas 20, 25 semanas passadas. Nessas últimas 20, 25 semanas, nós literalmente notamos um crescimento estrondoso da produtividade na eficiência da inteligência artificial a produzir conteúdos criativos. Inclusive, trouxemos dentro do Connect Rádio vários cases onde artistas internacionais produziram conteúdos, alguns 100% gerados por IA e outros parcialmente criados por IA. Inclusive, a própria banda Beatles, né, regravou uma música, recriou todo num conceito de inteligência artificial, inclusive o clipe. A participação de ex-membros, né, já falecidos do Beatles, participaram dentro da produção ali inteiramente por inteligência artificial. Aqui no Brasil, inclusive, a gente viu algumas campanhas, né, que foram para o ar, inclusive em TV aberta, produzidos por inteligência artificial. Inclusive, teve uma campanha da Volks, né, com a Elis Regina, que gerou um bafafá estrondoso lá no início do ano passado. Hoje em dia isso já está comum, né? Inclusive, ao longo dessas últimas 2, 3 semanas, provavelmente vocês devem ter notado o boom da OpenAI, colocando agora o Sora, né, que é a produção de vídeo dentro do próprio ChatGPT, e inclusive toda a produção de imagem dentro do ChatGPT. Provavelmente, se vocês usam redes sociais, vocês viram pessoas postando, criando os bonequinhos. Né? Você manda uma foto lá para o ChatGPT e fala, ó, cria um bonequinho aqui para mim, nesse formato. Ah, cria uma ilustração assim, se assado. Gente, isso era uma coisa que há 3, 4 anos atrás era inimaginável. Inimaginável. E enquanto algumas pessoas choram, quem faz caricatura, desenhos e vende este modo de virtual, está chorando por quê? Porque literalmente a sua criatividade está sendo literalmente rasgada pela inteligência artificial. Mas, consecutivamente, tem gente vendendo lenço, né, enquanto outro chora. Então, tem gente, inclusive, vendendo caricaturas, vendendo esses bonequinhos, que constantemente a gente está vendo nas redes sociais, por R$20, por R$30. Eu vi gente comercializando por R$50. E tem gente pagando. E vai continuar pagando. Sabe por quê? Uma licença de ChatGPT no modo pago, onde ele vai funcionar show de bola, custa mais de R$100. E às vezes a pessoa não quer ter o ChatGPT, então se eu pagar R$20 ou R$50 é muito mais barato. Eu só quero aquilo, só quero aquela imagem. Eu quero a assertividade. Então, a produção de conteúdo para o rádio, com toda certeza, já vem sendo impactado e será cada vez mais impactado. E aí, com toda certeza, aquele radialista que não se adapta para essa realidade, que não usa a inteligência artificial, a produção remota de conteúdo, vai ficar para trás. Assim como, quando a gente nota os podcasts, a qualidade, o nível dos podcasts de hoje em dia, lógico, tem muita produção bosta no mercado, né? Mas tem muita produção fantástica, belíssima. Inclusive, tem alguns podcasts aqui no Brasil que, quando você assiste e você compara com os programas de TV de 5 a 10 anos atrás, a produção de podcast, inclusive com um orçamento menor, tem um nível de produção muito maior do que as produções de TV dos últimos anos. Então, nós estamos notando uma mudança do perfil do consumidor e, inclusive, do perfil do criador de conteúdo.
Terceiro tema, distribuição multiplataforma. Estamos constantemente abordando isso dentro do Connect Rádio. Se a sua emissora basicamente produz conteúdo, distribui no DAI e não faz mais nada, não tem nenhuma outra ação, inclusive não tem nenhuma ação no digital, você já está perdendo espaço. 10% do que é comercializado hoje já em rádio no Brasil já é por meio digital, principalmente por conta do áudio digital. Notem que eu nem estou citando ainda as redes sociais. E tem emissoras de rádio que estão crescendo estrondosamente nas mídias sociais. No Instagram, no TikTok, no Kawaii. Ainda assim no Facebook, porque tem uma demanda, né? Ainda assim é a rede social mais utilizada no Brasil e no mundo. E, puxando um gancho, a inteligência artificial, na última NAB Show, ela foi brevemente citada. Na edição de 2025, ela tomou o espaço. Lembrando, as LLMs mais utilizadas no planeta não são tecnologias que foram lançadas em 2025. Foram tecnologias lançadas lá em meados de 2020. E que aí, por meados de 2022, começou aquele boom, o burburinho. 2023, literalmente, foi, sem sombra de dúvidas, o ano do ChatGPT. Porque, literalmente, as pessoas normais, né, nós, meros mortais, tivemos oportunidade de ter acesso. Gente, o ChatGPT é coisa de 2023. Nós estamos em reforço, não foi lançado em 2023. 2023 foi onde nós, meros mortais, tivemos acesso. Mas quem trabalha com tecnologia já usa a OpenAI desde 2020, 2021. Dentro das grandes universidades, centros de pesquisa, isso já era utilizado muito antes do hype do ChatGPT. E para você que só está ali agora, ChatGPT. Gente, ChatGPT já virou coisa, inclusive, do passado. Existem N outras inteligências artificiais que conseguem fazer, inclusive, um trabalho muito mais assertivo, muito mais específico do que o ChatGPT. Lembrando, o ChatGPT ele faz várias coisas. E aí, quando você quer, inclusive, fazer uma produção de imagem dentro do ChatGPT, o legal é que agora você consegue fazer isso por meio de chat, mas criação de imagem, de caricatura, gente, isso é coisa, de 3, 4 anos atrás, já existiam. É que na época a gente falava aplicativo, né? Então, você baixava um aplicativo no celular e pedia para poder fazer uma caricatura sua, né? Você pagava lá 20, 30 reais e fazia suas caricaturas. Isso já existia. Então, o que o ChatGPT está fazendo agora, a grande revolução é permitir você fazer isso por meio de um chat e ele interagir com aquele conteúdo. Então, você não precisar de uma segunda, de uma terceira ferramenta. Inclusive, o ChatGPT, ele tinha o Dale, que é a produção de imagem, o Sora, que é a produção de vídeo, integrou isso dentro do ChatGPT. No início, a OpenAI imaginou que seriam vários núcleos separados, né? Agora não, eles estão aglomerando dentro da plataforma mais utilizada. E é a mesma coisa, eu puxo o gancho para você, radialista, radiodifusor. Não tente diversificar ao extremo o seu negócio. Seja excelente naquilo que você já faz. E, consequentemente, vai expandindo aos poucos a sua carteira. Por quê? Porque se até os grandes fazem isso, por que você, enquanto pequeno, tenta ir na contramão, ser o diferentão? E utilize a inteligência artificial para poder ganhar. Eu nem vou chamar de escala, porque rádio não é uma empresa de base tecnológica, mas escalonar os seus serviços por meio da inteligência artificial. Desde a produção de conteúdo, a automação, a distribuição. Inclusive, hoje já existem inteligências artificiais que produzem conteúdo para as emissoras de rádio, exclusivo para a emissora de rádio. Diferente de você ir lá no ChatGPT, que lá ele atende todo mundo. Lógico, boa parte dessas outras startups, dessas outras empresas que foram surgindo, utilizam uma API da OpenAI, uma API da Anthropic e de N outras LLMs. Mas você não precisa comprar todas essas APIs. Contrate aquela específica daquele segmento, daquele ramo, daquela sua real necessidade. E às vezes o ChatGPT não é a ferramenta mais adequada para ti, às vezes possa ser outra. Mas eu também vejo e converso, interajo com emissoras de rádio. A grande maior parte ainda não usa nem o ChatGPT. Nem no modo de graça, lembrando, né? Porque o ChatGPT tem um modo de graça. O ChatGPT de graça hoje é a mesma tecnologia que quem pagava ChatGPT no ano passado tinha. Então,
quem está no modo de graça está um ano atrasado em nível de tecnologia dentro da OpenAI, mas ainda assim está anos-luz à frente daquele que nunca utilizou, certo? Dando continuidade, aqui dentro da NAB Show, dentro da NAB, literalmente teve um pavilhão exclusivo para poder tratar as inovações e as inteligências artificiais. E ali, de fato, foi o epicentro e a revolução da tecnologia voltada para o mercado de rádio, o qual participou dentro da NAB. Automações de estúdios, dublagem automática, edição inteligente, monetização de conteúdo. Se eu puder resumir esse pavilhão em 4 itens, são esses. Quando a gente fala de automação de estúdio, já antecipamos isso dentro do Connect Rádio. Já existem emissoras de rádio que 100% da sua operação é por inteligência artificial. Eu não estou aqui dizendo que isso é o caminho certo e eu também não estou dizendo que isso é o caminho errado. Eu estou dizendo que isso está acontecendo. Eu não estou corroborando e nem confrontando. Só estou dizendo que isso está acontecendo. Mas isso não vai vingar. Olha, quando nós no Connect Rádio trouxemos uma rádio que 100% do seu conteúdo é por inteligência artificial, isso já tem pelo menos aí uns 5 para 6 meses. A tecnologia avançou estrondosamente ao longo desses últimos 6 meses. E lá atrás, essa emissora, literalmente, o que era feito por inteligência artificial? Toda a curadoria de música era uma IA que fazia análise e colocava essas músicas no ao vivo. A interação com o ouvinte era uma IA. Desde a interação no WhatsApp, por texto, até a interação por ligação. Eu mostrei para vocês dentro do Connect Rádio, com o meu celular, eu abri o celular e eu fiz uma... Quando eles tinham lançado, tinha um dia que tinha lançado ainda essa ferramenta dentro da OpenAI. Eu abri um chat ao vivo dentro da OpenAI e eu conversei ao vivo. Passou umas 3 semanas depois, eu fiz novamente esse teste aqui com vocês e inclusive pedi, agora eu quero que você converse comigo no sotaque de gaúcho. Agora eu quero que seja no sotaque de mineiro. Agora eu quero que você fala mais baixo. Agora eu quero que você grita. E literalmente ela acompanhou 100% do que eu pedi, do que eu solicitei. Então concordam comigo que hoje você colocar uma inteligência artificial para poder conversar ao vivo com uma pessoa não é mais coisa do futuro, já é uma realidade? Então, já existem emissoras de rádio nos Estados Unidos que estão fazendo isso. Colocam o ouvinte no ao vivo e é uma inteligência artificial que também está ali no ao vivo, simultaneamente conversando e interagindo. Ao vivo. A coisa gravada. Outra forte absorção que nós estamos notando, e eu não sei o quanto vocês utilizam o YouTube. Torço para que, no mínimo, seja para assistir o Connect Rádio. Mas já existem vários, dezenas, centenas de canais dentro do YouTube, onde o YouTube selecionou a dedo esses canais e eles já estão oferecendo a dublagem automática. O que é isso? Isso já existe no YouTube, tá? Eu não estou falando que vai acontecer, já existe. Você hoje facilmente pode assistir um conteúdo que foi criado em inglês. Inclusive tem um conteúdo muito massa, não vou fazer propaganda, né? Mas tem um conteúdo onde um youtuber foi lá, passou literalmente o dia inteiro dentro de um circuito de Fórmula 1. Foi um conteúdo criado, inclusive o Max Verstappen foi entrevistado. E literalmente, ele tomou a cena, né? Porque é o campeão mundial de Fórmula 1. Todo o conteúdo foi criado em inglês, sim, e eu assisti o conteúdo em português. Eu ouvi o conteúdo em português. Estou dizendo isso, você também consegue fazer, tá? Depois basta vocês pesquisarem no YouTube. Agora imaginem isso acontecendo também do português para o inglês. Nós criando conteúdo em português e esse conteúdo automaticamente sendo dublado para o inglês. Existe uma ferramenta que, inclusive, eu já apresentei para vocês dentro do Connect Rádio que faz essa dublagem. E é uma dublagem onde você manda um conteúdo, ele vai pegar aquele conteúdo e vai dublar para qualquer idioma que você quiser. Tá? Mais de 50 idiomas. E eu fiz um teste recente. Inclusive, lá dentro do South Summit, nós, Connect Mix, por estarmos em uma competição global, foi necessário apresentar o nosso negócio em inglês.
e eu não tenho fluência no inglês. O que eu fiz? Também não sou um bobo, né, gente? Eu fiz inglês. Então, eu entendo mais ou menos, eu falo mais ou menos, mas lá no momento eu não podia ser mais ou menos. Imagina, eu tô num palco gigantaço, com a plateia na minha frente e eu fazer um inglês mais ou menos? Não, não dá, né? O que eu fiz? Muito antes do evento, semanas antes do evento, eu gravei uma apresentação da Connect Mix, inclusive com um PDF. Tava lá o meu videozinho, a minha câmera ativada dentro do vídeo, onde eu estava apresentando a Connect Mix. Gravei o conteúdo de 3 minutos, falando sobre a Connect Mix. Mandei para dentro dessa IA. Em menos de 3 minutos, ela me retornou o vídeo em inglês, com o meu sotaque. Não foi voz de robô, não. Foi o meu sotaque, o meu timbre, dentro de um vídeo onde eu já não estava mais falando em português brasileiro, eu estava falando em inglês americano. Inclusive, eu poderia selecionar, eu quero inglês britânico, não, eu quero o inglês da Austrália. Não, peguei o inglês norte-americano, estava eu, inclusive com um lip sync. O que é isso? Literalmente, ele faz a modificação no vídeo, ele reconhece onde está o rosto, reconhece onde está a boca e ele faz o sincronismo. Então, não era assim, tipo igual a gente assiste hoje, né, os filmes dublados, né, no cinema, na Netflix ou qualquer outra plataforma, enquanto tá lá a dublagem, versão brasileira, Herbert Richards, aí entra lá o ator, e ele tá aqui com a boca e a gente tá escutando em português brasileiro, né? Uma bosta, né? Mas funciona. Agora o que funciona mais é esse lip sync acontecer simultaneamente. Então, estava lá o Felipe num vídeo falando inglês norte-americano, com o mesmo timbre, com o mesmo sotaque, a mesma entonação, só que em inglês. E para que eu usei esse vídeo? Não foi para colocar lá no palco principal, né, gente? Não, aí era um trabalho bem mais ou menos, né? Aliás, pior do que eu chegar lá e fazer um inglês mais ou menos. Eu peguei esse vídeo e eu estudei ele. O que eu tinha que falar. E ali eu fui, né, mentalmente traduzindo aquelas frases para poder ter uma melhor compreensão e tudo mais. Então eu pratiquei, eu me treinei baseado em um vídeo, onde não era uma outra pessoa apresentando a Connect Mix, era eu. Era eu. E isso já pode acontecer de modo simultâneo, de modo automático. Foi literalmente um marco dentro do NAB Show. Mas, para quem participa do Connect Rádio, já estava ciente sobre isso, porque a gente vem tratando isso dentro dos nossos encontros. Edição inteligente. Hoje existem infinitos aplicativos que fazem a edição automática de vídeo e de áudio. Já há mais de 2 anos, a Adobe lançou uma ferramenta para poder fazer tratamento de áudio. Então, aquela rádio que às vezes não tinha o melhor equipamento, o melhor microfone para poder passar conteúdo, poxa, às vezes não vai dar para você fazer 100% no ao vivo, mas se você grava, passa dentro desses softwares com IA embarcada, você já tem um melhoramento 10 vezes mais qualidade para os seus áudios. E ainda assim, hoje já existem, né, os próprios plugins que conseguem fazer isso automático. Então, o próprio tratamento de áudio acontecendo de modo automático. Felipe, mas isso aí existe há muitos anos. Sim, só que agora eles usam a inteligência artificial para poder fazer essas análises. Inclusive, hoje já tem microfones, lapela remotas, né? Ou seja, você não precisa mais com um fio, que consecutivamente já tem uma IA embarcada que ele trata a sua voz para não estourar demais e para não ficar com o áudio abaixo. E, consecutivamente, ele sincroniza com os outros microfones e aí não tem mais aquele risco de... eu escuto rádio e eu vejo isso sempre acontecendo, né? O microfone não está com o mesmo ganho, né? E, consecutivamente, tem um radialista que está aqui e tem um outro radialista que está ali participando, porque é uma entrevista e que a voz dele está aqui embaixo. Então, por inteligência artificial, você já consegue fazer isso. Automático, gente. Automático. Então, esse nível de edição gera um ganho de produtividade estrondoso para dentro da sua emissora. E, por último e não menos importante, lá dentro do pavilhão de inovação, se falou bastante sobre a monetização de conteúdo. E aí, quando, né, acompanhando todas as devolutivas, gente, basicamente é o que nós estamos trabalhando ao longo dessas últimas 10 semanas dentro do Connect Rádio. Formatos diferentes da sua emissora se posicionar e monetizar. Ou seja, aumentar ticket, aumentar o retorno sobre o investimento do seu cliente, ou seja, do anunciante, e, consecutivamente, até mesmo expandir ainda mais o seu alcance, expandir a sua audiência. Tem vários formatos de fazer isso, e se a sua emissora não está monetizando no digital, está perdendo tempo. Inclusive, lá dentro dos Connect Apps,
da plataforma da Connect Mix, tem um aplicativo que chama Metrics, que lá já gera oportunidade para você monetizar o seu streaming da sua emissora, tá? Então, basta acessar a plataforma e fazer o processo de assinatura. Dentro da NAB Show, teve cerca de 1.100 expositores, ou seja, foi realmente um evento muito voltado para gerar conexões. Os principais stands que chamaram a atenção da delegação brasileira, o qual estava presente, dentre eles a AWS, que é a Amazon Web Service, a DeepDub, a Elvo e a Magnif. A AWS trouxe todo o conceito de nuvem, onde as emissoras agora estão acordando para a vida, para vocês terem uma nuvem, inclusive para os seus servidores, e inclusive para poder criar as suas benditas storages. O mercado de rádio comumente chama isso de censura, ou seja, a gravação de todo o conteúdo que foi para o ar. Show de bola. Tem histórico de rádio que tem 30 dias de gravação, tem histórico de rádio que me diz que tem 90 dias, e boa parte das rádios chega para a gente e fala assim, eu não tenho nenhum dia direito, porque o investimento é alto, é pesado, preciso comprar servidor, e tudo isso gera conta de energia, depreciação, vários problemas, tá? Então, para você, que às vezes não quer colocar 100% do seu servidor em nuvem, a minha sugestão, sempre eu vou puxando os ganchos, né, porque a Connect Mix sempre se antecipa. Muito antes do NAB Show, a gente trouxe essas pautas, criamos produtos assertivos para poder oferecer para vocês. Então, às vezes não tem recurso suficiente para levar toda a sua operação para a nuvem, no mínimo, leva a sua bendita censura para a nuvem. Como? Assinando censura em nuvem. Pacote oferecido pela Connect Mix, R$ 97,00 no cartão de crédito ou no Pix, você vai ter uso ilimitado. Dos últimos 1 ano, eu gosto de falar esses números, 1 ano, 5 meses e 10 dias. Então, se a sua rádio está com problema, quer resgatar algum conteúdo lá do passado, assina o Censura em Nuvem, tá? Inclusive, no primeiro mês sai por R$ 9,00. Gente, isso é 0,001 centavo que você está investindo para poder ter segurança sobre a sua censura. Fechado? DeepDub trouxe todo o conceito de dublagem automática, a Elovio trouxe a conscientização sobre a distribuição e monetização de conteúdo utilizando blockchain e IA, e a Magnif trouxe os principais formatos de automatizar destaques esportivos e edição de vídeo baseado em IA. Eu sei, boa parte das emissoras, inclusive, passa conteúdo jornalístico, passa conteúdo esportivo, e utilizar uma inteligência artificial a seu favor, ganha estrondosamente em nível de produtividade. Dentre as ferramentas as quais estavam ali presentes e chamaram a atenção, teve o Bridgecove, que é uma plataforma de streaming com ferramenta de análise e monetização baseado em IA, hashtag utilizem o CMix, que é de graça, lá dentro dos Connect Apps, e utilizem o Metrics também, junto com a Loopert, que vocês vão ter esse conceito. Tudo isso já está embutido dentro lá da plataforma da Connect Mix, tá? Parceiros.connectmix.com, vai lá dentro dos apps e tem essas duas funcionalidades que eu comentei aqui com vocês. O Clean é uma solução de gestão assinantes e paywall para serviços OTT. O paywall nada mais é do que aqueles conteúdos onde se tem uma assinatura específica. Por exemplo, você entra lá dentro do G1, do R7, por exemplo, você tem acesso a alguns conteúdos que são de graça e tem outros conteúdos que é só para assinante, tá? Isso é o paywall. E o OTT, todo mundo aí já sabe que é um conceito de publicidade em streaming, né? Então, tem algumas emissoras, inclusive, que já fazem esse OTT. A Jovem Pan é um dos grandes cases aqui no Brasil. Em resumo, você tem um conteúdo no online e você tem propagandas exclusivas ali daquele conteúdo online, dentro daquele streaming, tá? Actus Digital, que é o monitoramento e conformidades de conteúdos via IA, vocês já têm isso aí de graça, nas campanhas são auditadas dentro da Connect Mix, não precisava pagar nem a passagem para ir para Las Vegas, para poder saber sobre isso. Media Loopster, automação de fluxos de trabalho e marcação de ativos. Alpha Network, sistemas de recomendação de conteúdo baseado em IA. O Radio Cloud, ou Radio Cloud, a plataforma de produção de rádio totalmente baseada em nuvem. Rádio DNS, soluções de integração híbrida para rádio analógico e digital, que é um grande conceito que, inclusive, provavelmente, isso entre cada vez mais no dia a dia das emissoras de rádio, isso provavelmente vai ser uma demanda muito forte dentro dos congressos, dentro dos seminários, dos encontros que as associações de emissoras de rádio promovem aqui no Brasil. Inclusive, lá no South Summit,
teve um painel exclusivo para poder falar sobre TV 3.0 e como a TV 3.0 vai impactar diretamente o dia a dia da audiência, o dia a dia de quem transmite o conteúdo, ou seja, quem trabalha nas emissoras de TV e principalmente os anunciantes. Porque no conceito de TV 3.0, tem como você fazer um anúncio direcionado para uma determinada população, para uma determinada fatia de população, para uma determinada persona. Em resumo, TV 3.0, para vocês entenderem, é um conceito, utilizar a TV digital mais um receptor. Esse receptor, ele se conecta no Wi-Fi dentro da sua residência e ele pluga nos dispositivos, então ele entende se dentro daquela residência tem adulto, se tem criança, qual é a faixa etária específica, qual o perfil de consumo, se a pessoa gosta de pizza, se gosta de hambúrguer, o quanto ela gasta no cartão de crédito. E aí todo mundo fica assim, meu Deus, estamos entrando num Black Mirror. Já estamos. Nas redes sociais já é assim. Quando você dá aquele termo de aceite no Instagram, por exemplo, ele pede para ele extrair dados dos outros aplicativos que tem dentro do seu smartphone. E, consecutivamente, ele consegue saber até mesmo qual que é a faixa de ganho, quanto que você ganha, quanto que você paga de cartão, onde você utiliza esse cartão, onde você está andando, qual que é a região. Então, isso já existe, gente. O que eles estão fazendo agora é trazendo isso para o meio offline, porque o meio digital já vive nesse formato. Então, as TVs com o conceito de 3.0, o qual já se existe nos Estados Unidos, na Europa, e é um tema muito em voga aqui no Brasil, depende de liberação de governo e tudo mais, mas é um caminho sem volta, né? Se lá fora isso já está acontecendo, isso irá chegar num curto espaço de tempo no Brasil. Ah, Felipe, mas isso aí pode demorar 10 anos, 50 anos, 1000 anos. Eu discordo. Eu acredito que isso deve acontecer nos próximos 2 a 3 anos. E se não acontecer, eu acho que a sua emissora de rádio ou a sua emissora de TV quer sobreviver por pelo menos mais uns 5, 10 anos, né? Ninguém está pretendendo morrer aí para agora, né? Acabar, fechar as portas, mandar todo mundo embora. Eu acho que não. Então, se a sua emissora ela não tem essa vocação, né, não tem essa pretensão, está na hora de começar a estudar o que acontece no mercado. Por quê? Porque na hora que aconteceu, o seu concorrente às vezes estudou antes de você, tomou uma boa fatia do mercado. Voltando lá no conceito da TV 3.0, conectando esse dispositivo atrelado à TV digital, será possível, dentro da mesma residência, assistindo TV aberta, tá? Globo, Record, SBT, Rede TV, Band, assim por diante. Você vai estar assistindo Gazeta, você vai estar assistindo a TV ali, tipo, a TV da sala, está passando lá uma determinada programação. Quando entra no bloco de intervalo, vai estar passando uma propaganda na TV da sala e outra propaganda lá na TV da cozinha, do quarto do seu filho. É bizarro imaginar isso em TV, né? TV aberta, mas isso já acontece lá fora. A TV aberta terá o poder de segmentar o anúncio. Então, quando alguém for comprar uma campanha dentro de uma emissora de TV, ele vai falar assim, ó, eu quero que essa campanha seja distribuída para perfil masculino, 45+, que tem um posicionamento XYZ, que ganha acima de 10 mil reais, que já utilizou seu cartão de crédito para comprar alguma passagem aérea e vai ser assim, a TV digital, a TV que nós consumimos hoje, a TV aberta, a TV digital, ele terá esse poder aqui no Brasil. Reforço, isso já acontece lá fora. Isso já acontece lá fora. E quando a gente parte para dentro dos streamings das emissoras, por exemplo, quando você está dentro de um Globoplay, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, Globoplay. Você está no Globoplay e está passando um intervalo, você está assistindo isso no digital, né? Uma campanha digital. Mas se eu estou aqui em Santa Catarina, está passando propaganda do Queires. E aí, se eu pegar o meu mesmo acesso e liberar lá para minha mãe, lá em Minas Gerais, vai estar passando uma propaganda do Zema. No mesmo horário, na TV aberta. Só que no formato de streaming. Então, isso já é uma realidade no Brasil, dentro dos streamings, né? Agora, a forte tendência é trazer isso para dentro da TV aberta, tá? O Marketron trouxe estratégias e ferramentas para vendas digitais, incluindo campanhas locais first. Então, você conseguir direcionar o anúncio dentro de, por exemplo, de um streaming de uma emissora para uma determinada região, vocês já conseguem fazer isso junto à Connect Mix também, tá? O Enco apresentou avanços em tecnologias de transmissão impulsionados por IA, incluindo legendagem ao vivo e tradução em tempo real.
Aqui eu vou puxar uma sardinha. Inclusive, mandar um abraço para todo o pessoal da Rádio Health, lá do pessoal da Young Tech, porque a Young, parceiros nossos, inclusive aqui de Joinville, um forte abraço lá para toda a equipe, eles conseguiram produzir isso aqui para o Brasil. Inclusive, um forte abraço para todos os sócios, inclusive aqui na figura do Jorge, tá? Eles produziram uma ferramenta muito similar que já faz isso para emissoras de TV. Então, o Closed Caption já é possível utilizando uma tecnologia daqui de Joinville. Eles usam inteligência artificial para poder fazer isso simultaneamente. A Connect Mix já faz isso para rádio, tá? Então, os nossos parceiros, a Young está fazendo isso para TV e nós estamos fazendo isso para rádio, tá? E o nosso Censura é baseado nesse mesmo contexto. Então, nós fazemos transcrição ilimitada aí de emissoras de rádio, com um custo, gente, 7 vezes mais barato do que se vocês fossem contratar qualquer outra ferramenta para produzir um Censura da sua emissora de rádio. E por último, e não menos importante, aqui dentre as ferramentas, a Nielsen trouxe vários estudos, várias pesquisas, inclusive no Connect Rádio semana retrasada, eu trouxe um estudo aqui para poder abordar para vocês o perfil de consumo de rádio. Então isso também foi bastante emanado lá dentro da NAB Show. E os principais insights: presença digital estratégica. As rádios, elas não têm mais alternativa. Ou elas estão no digital, ou elas estão literalmente fadadas ao fracasso. 20% da audiência digital em crescimento. O consumo digital já representa entre 10% e 20% de audiência em emissoras nos Estados Unidos. Em algumas delas, o faturamento digital já chega a 14%. Ou seja, eles estão de 40% a 100% acima do que já é no Brasil. Reforço, o que acontece lá pode demorar 2, 3 anos, mas chega no Brasil. No Brasil já representa 10%. Nos Estados Unidos já tem case chegando nos 20%. E quando eu falo sobre o consumo, consecutivamente eu estou falando sobre monetização. Fizemos um Connect Rádio exclusivo para poder falar sobre podcasting para emissoras de rádio. Depois busquem dentro do YouTube. Coloca lá, Connect Rádio Podcast, tá? Eu não lembro agora a numeração, porque já estamos na 42ª edição, aí fica difícil memorizar. Mas falamos exclusivamente sobre podcast para emissoras de rádio. E segundo o Pierre, da Cumulus Media, ele apontou que o podcast está se tornando tão relevante quanto o rádio FM foi no passado. Inclusive, quando só tinha rádio AM e surgiu o rádio FM, as pessoas ficavam assim. Não só o radiodifusor, tá? Mas a audiência também. Essa rádio aqui é diferente, né? Agora o pessoal tá tocando música, com as músicas estranhas, né? Inclusive, era muito comum tocar só música tradicional lá dentro da rádio AM, quando tocava música, né? Então, o FM começou a ter esse conceito. E o podcast, dentro da NAB Show, foi muito atrelado a isso. O podcast está aparecendo muito quando surgiu o rádio FM, tá? Então, explorem. Se a sua emissora ainda não tem, retome dentro da nossa playlist do Connect Rádio. Ficamos 1 hora falando sobre as oportunidades de podcast para a sua emissora de rádio. Tá? O áudio sob demanda, ele ganha protagonismo nas estratégias de conteúdo. O podcast está sendo muito utilizado dentro dos veículos. Aí a gente já começa. Poxa, mas o rádio hoje ele domina os veículos. Se o podcast está se despontando, pode chegar um momento que o podcast seja a grande maioria. E pode ser que não também, tá? Então aqui nós estamos falando sobre tendência. Mas hoje existem pouquíssimas, né, emissoras AM no Brasil. FM literalmente dominou. Pode ser que daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente veja essa vertente também para os podcasts, tá bom? Os desafios e oportunidades reais. Tentativa e erro como estratégia, gente, tem que tentar, tem que arriscar. Qualificação comercial urgente. Tem um Connect Rádio, salvo engano, é o 4. Connect Rádio 4. 4 ou 5, tá? Mas, por via das dúvidas, digita no YouTube. Connect Rádio, máquina de vendas para emissoras de rádio. Nós trouxemos aqui durante 1 hora um especialista para poder fazer qualificação para que o time comercial da sua emissora pudesse se qualificar e, inclusive, ter uma melhor previsibilidade para o seu comercial. Mais uma vez, né? Connect Rádio sempre está trazendo as pautas. Parece que pegaram o Connect Rádio, montaram em vários pavilhões, em várias oficinas lá dentro do NAB Show. Mas agora, sendo extremamente humilde, colocando o pé no chão, é óbvio que não é isso, né, gente? O NAB Show considera tudo que acontece no planeta Terra. E o que nós aqui na Connect Mix fazemos é isso. É visualizar o que está acontecendo lá fora, trazer para vocês, boa parte das vezes em primeira mão, tipo, notícia fresquinha, notícia do dia, notícia do dia anterior,
o compilado dos principais eventos. Então, reforço, não teve a oportunidade de participar do NAB Show, reassiste todos os vídeos aí do Connect Rádio. Outro grande desafio é a IA e a operação nas rádios. Então, as rádios elas têm bastante dificuldade. E, inclusive, uma forte tendência para o mercado são os consultores de IA, as agências de IA, que vão executar esses trabalhos não somente dentro das emissoras de rádio, mas assim como dentre N outros formatos, outros segmentos de empresa. E o futuro ele é agora. O streaming, o audio on demand, plataformas próprias, a IA, elas já fazem parte, já estão presentes no dia a dia da mídia. Só que nem sempre está presente no dia a dia das emissoras de rádio. A velocidade de adaptação ela será diferencial competitivo. Então, para aquela emissora que não começou, está na hora. Está na hora. Não pode esperar para amanhã. Pegue 1, 2 pessoas aí da sua emissora, comece a trocar uma ideia sobre isso, chama os diretores, façam um alinhamento, talvez mudem um planejamento, montem um planejamento estratégico para isso, para de fato a sua emissora conseguir se posicionar de uma forma diferente. E os principais impactos práticos para o rádio brasileiro? Adaptação é prioridade. A criação de super apps e agregadores locais cada vez estará mais em voga. Se a sua rádio não está em um agregador, um Tudo Rádio, por exemplo, tá foda, hein? Tá osso. Tem que estar. Tá? Sem contar que cada vez mais a gente vai notar o surgimento de outros agregadores. Porque isso é uma forte tendência, ainda mais com o crescimento estrondoso dos podcasts. Imagina você ter um aplicativo onde você consegue compilar todos os podcasts. Aí todo mundo vai falar assim, Felipe, mas já existe, o Apple Music faz isso, o Spotify faz isso. Beleza, mas ele não faz só isso, ele faz isso e N outras coisas. E cada vez mais o mercado ele vai ser nichado. A mesma coisa, o ChatGPT ele faz tudo. E agora, baseado na API da OpenAI do ChatGPT, surgem outros novos negócios nichados, exclusivamente para poder fazer aquele tipo de negócio, aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Expansão e monetização no digital, transcrição e dublagem, parcerias e treinamentos, protagonismo no carro conectado. Reforço, rádio ainda tem esse protagonismo dentro dos carros, mas hoje, né, a gente está vendo aí dobrar o perfil de consumo de podcast dentro dos veículos. E por último, para podermos finalizar, o que a sua emissora de rádio tem que fazer, além de ter prestado atenção aqui dentro do Connect Rádio 42? Experimentação. Sua emissora ela já começou a experimentar essas novas tecnologias? Está abrindo espaço para isso? Já está utilizando a inteligência artificial, a automação? Se não, começa hoje, dia 17 de abril. Não espera chegar amanhã, dia 18. Certo? Inteligência artificial, vocês já estão utilizando a IA no dia a dia para auxiliar na produção de conteúdo? E aí eu não estou falando somente para produzir spots, tá, gente? Mas utilizar a IA, inclusive, para poder diversificar um pouco mais os testemunhais, as citações, inclusive até os oferecimentos, o formato que vocês já fazem, a programação ali no ao vivo. Os carros, cada vez mais eles estão conectados. A sua emissora de rádio já está dentro de um agregador? Já está dentro de um Tudo Rádio, por exemplo? Se não, por que não? Já vamos caçar um jeito, arrumar uma forma de estar junto a esses agregadores, tá? Ou às vezes até a sua própria emissora já ter o seu próprio aplicativo e monetizar conteúdos específicos lá dentro do aplicativo. O paywall, né, por exemplo, né, que a gente tratou já aqui dentro do Connect Rádio. Vendas digitais. Seu time, ele já está capacitado para poder fazer uma venda digital? O seu vendedor, o seu comercial, ele está fazendo a monetização da sua emissora no digital? Ele está, inclusive, comercializando dentro das plataformas digitais? Aqui, eu sei que isso é sempre um desafio, mas a sua emissora já tem um CRM? Se não, está na hora de ter um CRM. Minimamente uma planilha de Excel. Vai funcionar? Não tão bem, porque o CRM não é simplesmente você fazer registro de quem você falou, quem você falou e quem você não falou. Não, o CRM ele vai muito além. O CRM ele consegue, inclusive, analisar a probabilidade de fechar aquele contrato. E aí ele deixa mais acima aquelas negociações que você tem muito mais probabilidade. Tudo baseado em inteligência artificial. Reconhece a transcrição das ligações, reconhece a transcrição das videochamadas que você fez com o cliente. Se você está lá no presencial, coloca o gravador e depois sobe esse conteúdo para dentro do CRM. Então, as vendas digitais não é somente vender produtos digitais, é o seu comercial ser digital. Ele utilizar, se beneficiar de ferramentas para performar cada vez mais. E aí, por último, se a sua rádio ainda não faz um trabalho, não tem relevância no digital,
não está no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no X ou qualquer outra plataforma, ou não tenha minimamente um streaming de qualidade, ou não monetiza dentro do seu streaming, a hora é agora. Reforço, no ano passado, 10% do que foi comprado em mídia, rádio no Brasil, já foi no streaming, já foi no áudio digital, não foi no dial. Pode ser que nesse ano, ainda estamos bem no início, né? 17 de abril, tem muita água para poder rolar em 2025. Mas, conceitualmente, se tem muita água para rolar, vocês já pararam para pensar que se o mercado realmente continua a passos, a galope, literalmente, da forma que está, pode ser que a gente chegue no final do ano e o áudio digital passa a representar 15%, 20% aqui no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos já é. Chegou a hora de agir. A inovação não é mais algo para o futuro. A inovação é algo para o presente. Tem que estar no seu dia a dia. Se vocês não estão se capacitando, se vocês não estão prestando atenção nas revoluções que estão acontecendo no mercado, a sua emissora vai ficar para trás. E digo mais, só participar do Connect Rádio também não vai fazer a mudança dentro do seu negócio. Só ser uma rádio homologada também não vai fazer diferença dentro da sua emissora. A grande diferença é nós, enquanto Connect Mix, estamos dando as ferramentas, nós estamos dando o conteúdo, o conhecimento, estamos aqui repassando isso todas as semanas. O nosso suporte, ele é em horário comercial. As campanhas que nós auditamos para vocês estão 100% à vista. Está lá dentro da plataforma. E ainda assim, boa parte das emissoras sabem que isso existe, sabe que isso pode transformar o dia a dia e às vezes peca por achar que vai ser difícil. Difícil vai ser quando a sua emissora de rádio não tiver mais espaço no mercado. Aí sim vai ser difícil. Agora, você que já está surfando, né, no topo da onda, bora continuar surfando, não deixa a onda passar e você ficar para trás. Então, continuem conosco, surfando, contem com a Connect Mix nesse quesito. Nossa empresa está inteiramente de portas abertas para todas as emissoras de rádio do Brasil e do mundo que querem se posicionar de modo estratégico, que querem revolucionar, inclusive, o formato de comercialização de mídia. Contem conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação, um bom conteúdo aí para vocês. Semana Santa, se cuidem. Amanhã, sexta-feira santa, estamos chegando, sábado, aleluia. Páscoa chegando. Eu não gosto de desejar Feliz Páscoa antes de chegar a Páscoa, porque para mim isso é praticamente uma falta de respeito. Mas, né, de antemão, aproveitem esse período de recesso, façam suas preces, agradeçam, né, pela vida, pela existência, pela sua emissora, assim como nós fazemos, pelo nosso negócio e pelo negócio de vocês. A Connect Mix não existe se não existir emissora de rádio, e é por isso que nós não só acreditamos nesse mercado, nós investimos. Estamos aqui todas as semanas, dando cara a tapa para poder trazer a realidade nua e crua. A verdade muitas das vezes dói, mas faz parte do negócio. Bom dia para todos aí e bora faturar.